A paz de Cristo aos amigos do canal do Vitor. Hoje faz parte daquelas perguntas que eu tenho uma lista de perguntas. Como eu já disse, eu sou professor de seminário também. Então sempre me fizeram várias perguntas. Eu parei um tempo de responder as perguntas. Estou voltando agora da lista. Uma das perguntas que me faziam quando eu dava aula de eclesiologia é uma pergunta até interessante, que diz assim: Vitor, uma pessoa veio pastor de uma outra igreja. Eu dei aula para pastores, presbíteros. Eu devo aceitar a pessoa que veio de uma outra igreja com o título de pastor, presbítero, diácono? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Devo receber um pastor de outra igreja como pastor da minha igreja? Any out you? Não. Por que não? Primeiro, que nós precisamos entender que os cargos que existem, e a gente tem que diferenciar cargo de dons, que é uma coisa que as pessoas classicamente erram, dons ministeriais e cargos eclesiásticos, que Paulo vai dar as características. Então, primeiro que nós temos que fazer a pergunta é: o que é um pastor? A ideia do presbitério, né? O bispo, ele é do ancião ali. É alguém que cuida de gente, tá? O cara saiu da igreja dele, ele foi reconhecido como pastor naquela igreja. Ele saiu da igreja dele. Ele vem para a sua. A pergunta é: o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque o cargo de presbítero ou cargos eclesiásticos como diaconato, eles são reconhecidos pela igreja, pela comunidade. Não, mas foi Deus que me chamou, não sei, meu amigo, olha só, não adianta, porque eu vou botar até aqui do lado. Isso aqui são as prerrogativas que Deus dá. Vamos focar para o pastor, né? Aqui são as prerrogativas, são as características que tem que ter para alguém ser presbítero. São essas características que estão aqui, que se encontram lá no livro de 1 Timóteo. Então tá aqui. A pergunta é: se nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se você não se encaixa nisso aqui, você não é um pastor segundo a vontade de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, pastor. Primeiro, você sabe se esse cara foi reconhecido realmente pelo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz? Você não sabe. A pessoa acabou de chegar, mas eu fui reconhecido como pastor lá. Você foi reconhecido lá. Primeiro, você tem que, você, pastor, tem que avaliar ali agora se ele se encaixa nessas prerrogativas. Se ele não se encaixa nessas prerrogativas, quem colocou ele como pastor lá errou. Você vai perpetuar o erro? E detalhe, eu já presenciei erros gravíssimos de se receber gente pastor em igreja e o cara só dá dor de cabeça. Ah, mas como é que eu vou tirar o cargo do cara? Você não vai tirar o cargo do cara. A questão é que o cara chegou na sua igreja como pastor, ele chegou na sua igreja como pastor. Ele foi pastor lá. O que é um pastor? Alguém que pastoreia, alguém que cuida de gente. Ele cuida de gente na sua igreja? Não, então ele não é pastor. É uma questão que nós precisamos entender, que isso gera muito problema. Receber gente que você não sabe nem quem é com o título de pastor e depois te dá dor de cabeça. Primeira coisa que eu aconselho: se esse cara realmente é pastor, ele não vai estar preocupado com o cargo dele, porque ele sabe aquilo que ele é e um dia, uma hora, a própria igreja nova que ele está vai reconhecer isso dele. Então, a primeira coisa é ver se esse cara se encaixa nas prerrogativas que Paulo dá para o episcopado, né, ou para o diaconato. Ele tem que se encaixar. Se ele não se encaixar, problema de quem consagrou ele. Ali ele não é. E a segunda coisa que nós precisamos entender: cargos eclesiásticos são eclesiásticos, são da comunidade. Ele era pastor lá. Aqui ele não é pastor. É isso que nós precisamos entender. Cargos eclesiásticos não são passados de uma igreja para outra, principalmente se a igreja não é de mesma convenção e tudo mais, mesma igreja, não são passados. O cara era pastor lá, aqui ele é o quê? Aqui ele não é ninguém. Ele acabou de chegar na igreja. Ele ainda vai passar um período para conhecer a igreja e tudo mais. Ele não pode chegar na igreja com uma prerrogativa de autoridade eclesiástica de uma igreja que ele não conhece. Quem tem que reconhecer o pastorado, a função de alguém, é a igreja. E não ele se autoproclamar e impor isso numa igreja nova. Eu creio que isso é um erro. A gente perpetua esse erro no meio pentecostal, porque em igrejas tradicionais isso é muito tranquilo, batistas e tudo mais. O cara vem de outra igreja. Se for de uma igreja batista, ele passa por um período para ser aceito, não é simples, né? Um exemplo disso: o cara se for de uma outra igreja batista para uma batista, ele passa um tempo para ser aceito, não é rápido. E se o cara for de uma igreja que não é da igreja batista ou reconhecida, ele não é recebido naquele cargo. E eu sempre digo: se você recebe um pastor na sua igreja e ele quer ir com o cargo dele, e você diz que ele não vai ser reconhecido como aquele cargo, e ele não aceita ficar e vai embora, você acabou de ver realmente quem ele é. Porque se esse realmente cara foi chamado por Deus e ele tem todas as prerrogativas para isso, ele não vai estar preocupado, porque ele sabe que uma hora ele vai ser reconhecido naturalmente como aquilo na nova igreja dele. Então, meu conselho é: não recebam, tenham estatutos que tratem isso,
E não fiquem com medo de dizer não. Pessoas precisam se ver de outra igreja, tem que dançar e ficar conforme o quadrado da igreja. E não querer impor as suas coisas. Não, eu cheguei como pastor. Você chegou, você saiu de lá como pastor. Aqui você não é ninguém, meu amigo. Entendeu? Aqui você não é nem membro ainda, para começar. Então eu acho que são posições que a gente precisa ter para gerar uma saúde nos nossos púlpitos. Esse tipo de coisa de aceitar a gente sem saber de onde veio, por que foi consagrado, gera muitos problemas nos seios das igrejas, tá? Que Deus nos abençoe, curte e compartilha, ajuda meu trabalho lá, canal do Vitor, tanto no Facebook como no YouTube.